Konbanwa, boa noite, Ogenki desu ka? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o método. Estávamos falando sobre métodos na sociologia. E vamos hoje começar falando um pouquinho sobre a natureza das leis sociológicas. Então, os fatos sociais são de uma extrema complexidade e a sociologia não pode visar a um rigor semelhante ao das ciências físico-químicas. Estávamos falando isso ontem, então qualquer dúvida, dê uma olhadinha no nosso bate-papo anterior. Quando Durkheim pretende estabelecer em sociologia leis tão precisas quanto as das ciências naturais, ela apoia sua pretensão numa concepção que elimina radicalmente o exercício da liberdade humana. E esta concepção manifesta um materialismo indefensável, ou seja, vai desembocar realmente no materialismo. Então, novamente, aqui sentimos aquela necessidade de aprofundar, ter bem claro o conceito de liberdade. Existe, nos fatos sociais, um certo determinismo que garante a exatidão aproximativa das leis que as regem. Então, esse determinismo define aqui a ordem mais frequente pela qual se exercem as liberdades humanas, e é justamente a indeterminação dos elementos individuais, no caso aqui a liberdade humana, que garante a constância dos meios e das leis estatísticas, pelo simples fato de que, em se tratando de números elevados, os casos aberrantes ou excepcionais desaparecem sensivelmente na massa dos casos, conforme as leis da natureza moral. Então, podem ver que mesmo numa quantidade muito grande, como está acontecendo agora com o coronavírus, enorme, gigantesca, o pessoal consegue colocar dentro de um aspecto estatístico que dá a impressão que está tudo muito tranquilo. Muitos de vocês mesmos já se manifestaram, mas morrem X pessoas com gripe todo ano. Quer dizer, passou a ser uma coisa normal, natural, embora a quantidade seja gigantesca. Entrando diretamente agora no método da sociologia, vamos colocar que uma vez que a sociologia é uma ciência de fatos, o seu método será um método indutivo, com as diferenças e adequações que exige o objeto da sociologia. Então vamos falar agora sobre a observação em sociologia. A sociologia partirá da observação dos fatos sociais, seja direta, seja indireta, por meio da história, da etnologia, etc. A observação direta é de pouco alcance. Então, embora seja observação, a gente percebe que ela é mais indireta e a direta muito rara. A história das sociedades antigas será de grande utilidade para estender até as épocas mais antigas e as civilizações desaparecidas o campo da observação sociológica. Então, entendam bem, embora a gente coloque o termo observação, não é aquela observação in loco, eu olhando diretamente o objeto em questão. Vamos falar sobre a experimentação em sociologia. Já que a observação é possível, como é que fica a experimentação? A experimentação não é quase praticável pela sociologia. A única forma que pode tomar consiste no estudo dos efeitos produzidos numa sociedade, dadas pelas inovações políticas ou sociais, ou por um tal acontecimento determinado. Então, por exemplo, a introdução da indústria no país agrícola. Mesmo aí, este gênero de estudo implica mais em observação do que em experimentação propriamente dita. Então, podemos colocar que experimentação praticamente não há. Vamos falar um pouquinho agora sobre estatística, porque ela acaba sendo muito importante aqui. A natureza e o objeto das estatísticas. Chama-se estatística uma apresentação numérica dos fatos da mesma natureza
que se produziram num tempo e espaços dados. Então, as estatísticas dos suicídios na França durante o ano de 1936, a estatística dos suicídios no Japão, principalmente, que ocorre em um número muito alto, durante o ano de 2019. Hoje nós somos bombardeados o tempo todo com notações estatísticas com relação ao Covid e por aí vai. Então, as estatísticas são de grande uso em sociologia e têm por objeto permitir estabelecer relações de causalidade ou de coexistência com diferentes fatos sociais de natureza diferente. Assim, procuraremos determinar pelas estatísticas a proporção que existe entre o número de vendas de bebidas alcoólicas e o número de casos de loucura em determinados países, o número de praticantes de artes marciais, o número de atrito no qual eles se envolvem, etc. Se as variações dos dois números são constantes, concluir-se-á uma relação de causa e efeito entre os dois fatos. E todos nós, hoje, quase que intuitivamente, já nos apoiamos na estatística para justificar alguma coisa. Tem pessoas aí que inventam estatística e criam. O exemplo vem de cima, vocês já viram várias pessoas aí, dirigentes de países, colocando números que são irreais. Então, pessoal, é interessante agora, eu vou pegar algumas definições que eu achei de estatística, para vocês perceberem que coisa interessante. Uma delas diz o seguinte: estatística é uma ciência exata, olha que loucura, já é uma ciência completa, exata, que estuda a coleta, a organização, a análise e o registro de dados por amostras, utilizada desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes. Então, aqui está um bom exemplo de estatística lá nas suas origens. Estatística é a área de matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa. Então, é interessante aqui que já colocou estatística como uma ciência exata e no final da definição colocou que é da área da matemática. Uma outra definição, aqui da Wikipédia. Estatística é a ciência que se utiliza nas teorias probabilísticas para explicar a frequência de ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos, para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros conforme o caso. Da Wikipédia. Quais são os tipos de estatísticas que podem existir? A estatística, segundo alguns, possui várias aplicações e está dividida em 3 áreas: estatística descritiva, estatística inferencial e estatística probabilística. Em um outro local, uma definição, uma fonte bastante confiável, diz o seguinte: a estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números, em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados e analisá-los, assim sendo possível realizar alguma interpretação deles. Olha que legal, bem completa. Já pegou o fato social, pegou os números, colocou como um campo da matemática e já falou no conjunto de métodos. Muito bom. Falou da análise, da coleta de dados e da interpretação. A estatística é dividida, segundo esse grupo, em 2 partes, descritiva e inferencial. A descritiva é caracterizada pela organização, análise e apresentação dos dados. Já falamos sobre todos esses itens em separado, né? Olha que legal. Enquanto a estatística inferencial tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análises e apresentação dos dados. Aí você fala, poxa, uma população. Pode ser uma população específica. O biólogo, por exemplo, pode pegar um determinado grupo de formigas, de escorpiões, de aranhas, que seja, e analisar numa área. Acontece uma penetração em grande número daquele tipo numa cidade X. Então, levanta-se uma estatística. Essa população não é só uma população de pessoas. Ela extrapola. E já está sendo aí, no caso, neste exemplo, citado em outras ciências.
E depois nós temos aí num outro momento, que é interessante para nós agora, é observarmos o limite da estatística. Porque o que está acontecendo é que há uma confiança muito grande nas estatísticas que são apresentadas e as pessoas acabam se deixando guiar pelas apresentações. Então vamos nos lembrar do seguinte: o método estatístico permanece um processo imperfeito, pelo fato de que as estatísticas comportam muitas vezes o inexato, sobretudo em razão das interpretações muito diversas que podem admitir. Para que elas se tornassem suscetíveis de uma interpretação única, seria necessário que o fato social sobre o qual se aplicam fosse rigorosamente isolado e, assim, apreendido de alguma forma em estado puro. E isso é quase impossível. Então, é muito interessante a gente ficar ligado nessa crítica aqui às estatísticas. E o papel da sociologia? Primeiramente, vamos colocar que a sociologia não é uma moral. A sociologia teve com Durkheim grandes ambições. Pretendeu tirar dela uma arte sociológica que nos assinaria os fins a perseguir, da mesma forma que a moral nos assinala as regras do dever. Mas isso é impossível, porque a sociologia não é mais uma ciência de fatos, que nos indica o como dos fenômenos sociais, sem ser capaz de nos dar ordens impondo tal ou qual maneira de agir. Assim sendo, a sociologia fica alheia às determinações dos fins morais. Então, é interessante analisar isso aqui, porque nós vamos, daqui a pouco, estudar um pouco especificamente de moral. Foi por isso que falamos de finalidade junto à moral, colocamos que afeta todas as ciências, a gente percebe isso aí claramente, toda a vida humana. Eu até citei isso aí com vocês em relação à biologia. Eu falei que o estudo com relação à vida, ele tem a ver com a questão de finalidade. Se lembram disso? Mais uma colocação. A sociologia é útil ao moralista e ao político. Olha que interessante. É errado pensar que nós não temos o que esperar da sociologia. Nós temos sim. Os fatos sociais que ela põe em foco, as leis que consegue formular, são elementos preciosos para a moral social e a política. A sociologia deve tornar-se, desta forma, como que um instrumento nas mãos do moralista e do político, ajudando a conhecer melhor a natureza humana e sugerindo-lhes os meios para uma melhor organização social, econômica e política, buscando o bem e o progresso da pessoa humana. Na última aula nós falamos sobre a pessoa, sobre o indivíduo. É bom ter bem claro isso. E é interessante, como é que a gente vai utilizar isso aqui depois fazendo o João de ligação? Alguém vai comentar quantos campeões brasileiros de karatê nós temos em 2020? Então você já vai partir para o campo estatístico. Qual que é a interferência que isso aí tem na vida das pessoas? Hoje nós temos mais de 100 mil, o outro nós temos, não são 100 mil, são 100 milhões de praticantes. Poxa, mas eu vi essa estatística aí há 20 anos atrás, continua a mesma, sabe? É interessante por isso. E eu não sei se vocês aí conheceram, mas nós tivemos alguns anos atrás, não sei se ainda tem, nas escolas, as matérias Educação Moral e Cívica. Não sei se alguém conheceu. Depois surgiu o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu cheguei a estudar essas duas disciplinas. Tinha também EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, já não tão antigo. Então, a meu ver, a sociologia aí veio como que englobar estes vários estudos. E a gente viu aí, então, só para recordar, caracterização como ciência, nós vimos a questão do método específico, se entra a observação, se entra a experimentação ou não. Nós vimos os limites disso aí, em que ela se apoia para o seu método, que é especificamente, aí no caso, entre outros, claro, a estatística, e falamos um pouquinho sobre a estatística, incluindo os seus limites. A ideia é essa, é usarmos as probabilidades, as possibilidades, vemos as possibilidades de arranjos, as possibilidades
que nós temos são infinitas. E aí vai ficando tudo juntinho, claro. Vocês já estão, eu acho, descortinando realmente como é que funciona o método. Então, no nosso caso, é quando eu brinquei na última aula. Vai poder ser visível se nós estamos utilizando a razão, se nós temos uma interpretação, se nós temos realmente observação, se nós temos a possibilidade de experimentação e por aí vai. Então, a coisa vai clareando, é justamente isso aí. Meus amigos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Amanhã a gente dá sequência. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Vida longa e próspera a todos, com paciência e perseverança. Os.